Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Muito bom dia, nós estamos chegando agora, iniciando com você o programa Teologando, o programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, nesse sabadão, dia 28 de setembro do ano de 2024. Programa, claro, você está sempre apresentado aí pelo nosso amigo, pastor Anderson Alexandre. Daqui a pouquinho estará já conosco aqui, já pastor Anderson Alexandre chegando aqui, porque, claro, já temos nosso convidado especial de hoje, um tema maravilhoso também. Você, claro, fica ligado aqui na programação da 100,5. Eu já quero cumprimentar, dar um bom dia especial para ele aqui, para já se apresentar também, nosso amigo pastor Antônio, professor também, que hoje vai trazer um tema maravilhoso. Já a gente fala qual o tema. Seja bem-vindo, graça e paz. Tudo bem, pastor Antônio? Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Melodia FM, uma alegria estar aqui mais uma vez e eu tenho certeza que Deus vai usar esse tempo para falar com o seu povo. Maravilha, pastor, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Programação sempre apresentada por ele, que já está entre nós aqui agora, pastor Anderson Alexandre. Seja bem-vindo, muito bom dia, pastor Anderson. Muito bom dia, Newton Fagner, muito bom dia, professor Antônio Sampaio, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham diretamente daqui da cidade de Maringá, nas cidades próximas, também no Paraná, no Brasil e outros países, através do canal do YouTube e também da plataforma do Spotify, programa Teologando, Setebari. Já pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Hoje nós estamos com um tema imperdível, que é a respeito de discipulado. Veja bem, Mateus 28, verso 19, Jesus deixou para nós a grande comissão. Nesta grande comissão, temos 3 tarefas. A tarefa de evangelizar, a tarefa de discipular, ensinar e a tarefa de batizar. A igreja precisa cumprir com essas 3 funções: evangelizar, discipular, ensinar e batizar. É muito importante evangelizar e também é muito importante discipular, assim como também é muito importante batizar. E hoje nós daremos uma ênfase no discipulado com o professor Antônio Sampaio. Já quero iniciar a nossa programação com esta pergunta: professor, o que é discipulado? Muito bem explicado, pastor Anderson, acerca da grande comissão e essa relação direta desse texto bíblico extremamente essencial para a compreensão do tema sobre o discipulado. Alguns anos atrás, pastor Anderson e ouvintes, eu, durante uma aula na escola bíblica dominical da igreja que trabalho, fiz uma definição acerca do que é o discipulado. E eu gostaria de transcrever aqui para vocês, de ler um pedaço da minha transcrição aqui na rádio que contém essa definição. O discipulado é a total rendição de quem somos após entendermos a grandeza de quem é Jesus e sua voz nos dizendo: segue-me. Discipulado custa tudo que somos, que desejamos ser e tudo o que temos. É exatamente com estas verdades e esse amor que precisamos nos aproximar daqueles que se aproximam de Jesus
ajudando-os na trilha do caminho. O discípulo tem apenas um mestre, ama e vive para ele. A rima do discipulado tem mais a ver com negar e sofrer do que com triunfar e vencer. Discipulado é sobre a disposição de perder tudo em troca de um e negar não somente o que odiamos, mas principalmente o que mais amamos por amor a Jesus. Essa é, Pastor Anderson, a definição de discipulado que eu entendi ser relevante e coerente para todos nós essa manhã. Que bacana. Professor Antônio Sampaio, na educação nós trabalhamos com o ensino formal e com o ensino informal. O ensino formal diz respeito à instituição, estrutura, currículo, planejamento, avaliação, trabalho, notas, finalidades pedagógicas, que se faz necessário na igreja local, palestras, ministrações, pregações, cursos e formações. E também tem na educação o ensino informal, que é esse dia a dia, que é esse tete a tete, que é este momento de andar com a pessoa e a pessoa aprender por meio do exemplo, por meio das atitudes. O discipulado bíblico, a partir da história da igreja, estará nas duas frentes. Tem o ensino formal desse discipulado, você vai estudar os princípios elementares da fé cristã, você vai então assistir às aulas, dependendo da estrutura formalizada dessa educação, você vai ter uma prova, uma atividade, uma pesquisa. Mas para além disso, requer também o ensino informal, que foi justamente o que Jesus fez com os discípulos, foi justamente o que Elias e Eliseu realizaram, que Moisés e Josué desenvolveram. Então é importante o ensino formal, tem o seu valor, a sua prioridade, a sua eficácia e a sua necessidade. Não podemos abrir mão do ensino formal do discipulado. Tem o seu valor, tem a sua importância. Quando é que surgiu o discipulado enquanto ensino formal na história da igreja? No século III, quando Constantino, em 311, se converte ao cristianismo, o imperador Constantino. A história vai dizer que não foi bem uma conversão, outros vão alegar que sim. Seja como for, a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser a religião oficial do Império Romano. Com isso, milhares de pessoas foram convocadas a adentrarem para a fé cristã. E eles entenderam a necessidade de um discipulado, que na época era o termo catecumenato. Catecumenato significa essa catequese, esta formação das doutrinas bíblicas. Isso é importante. A história tratou muito bem dessa questão com prioridade, mas pelas páginas bíblicas, esse discipulado carrega esse teor de dia a dia, esse teor de tete a tete. Não é mesmo, professor Antônio? Perfeito, pastor Anderson. Muito relevante a sua fala. A igreja não pode desprezar nenhuma das duas frentes do discipulado. No que diz respeito à parte formal, existe sim essa necessidade desse discipulado mais formal, até mesmo no sentido acadêmico, do ensino na escola bíblica em grupos pequenos, mas a igreja também não pode desprezar o caráter mais orgânico do discipulado ou a sua parte mais informal. Se a igreja, pastor Anderson e ouvintes, conseguir equalizar essas duas frentes, ela certamente vai ser muito bem sucedida na sua tarefa de discipular e formar outros discípulos. Repito, esse equilíbrio é extremamente necessário. Nós não podemos enfatizar um em detrimento ao outro, porque as duas frentes têm cada uma o seu valor, o seu lugar e o seu espaço na vida cristã e na formação espiritual, pastor Anderson. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Ei, você que está nos acompanhando, para tudo nesse momento, e eu quero fazer um pedido
muito especial, com carinho, com respeito. Eu quero convidar você neste momento a seguir o Setebari no Instagram. Isso mesmo. Você pode abrir o seu Instagram e começar a seguir o Setebari, Setebari Teologia. Siga-nos, comente, compartilha, curte as postagens do Setebari no Instagram. Vai ser uma alegria, um privilégio e uma honra ter você conosco no Instagram. Então, onde você estiver, pode começar a seguir o Setebari, mandar uma mensagem inbox e falar: olha, eu sou daqui de Apucarana, comecei a seguir a página do Setebari, eu sou daqui de Cianorte, eu quero saber de onde você está a nos ouvir. Está aqui conosco o professor Antônio Sampaio. Eu quero lhe perguntar, professor, qual a importância do discipulado na vida do cristão? Excelente pergunta, pastor Anderson. O discipulado é essencial para o crescimento espiritual do cristão e ele também promove a saúde espiritual da igreja. O discipulado também promove crescimento na igreja, saúde espiritual, desenvolvimento do corpo, dentre alguns outros benefícios. Através do discipulado, os cristãos, pastor Anderson e ouvintes, são equipados, aparelhados para servir a Deus melhor e também a compartilhar o evangelho de uma forma mais intencional, de tal maneira que o nome santo do Senhor seja glorificado. O discipulado também é importante porque promove a unidade, o amor e a comunhão entre os irmãos em Cristo. Discipulado é importante porque envolve também dois atos importantes: o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, o discipulado nos dá essa possibilidade de nós sermos seguidores de Jesus e de nós ajudarmos, ensinarmos outras pessoas com menos experiência na vida cristã a serem seguidores de Jesus. Portanto, eu diria que aqui nós temos o coração da importância do discipulado na vida do cristão. O discipulado nos dá essa possibilidade de sermos seguidores de Jesus fiéis e autênticos e também nos dá a possibilidade de ajudar outras pessoas a serem seguidoras fiéis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Anderson. Que bacana, professor. Olha só, eu quero mandar um abraço para Priscila Cano. Acabou de seguir a rede social do Setebari. Faça como a Priscila Cano, passa a seguir a rede social do Setebari no Instagram. Professor Antônio, é muito importante nós como líderes. Eu sou pastor, professor Antônio Sampaio é pastor, os nossos ouvintes que estão a nos acompanhar também são líderes. Está aqui conosco o Newton Fagner, que é conhecido pelos nossos ouvintes como Pastor Newton. Nas programações de manhã, nas programações de tarde, a nossa audiência tem uma grande estima pelo nosso amigo e companheiro Newton Fagner. Nós, como líderes, temos que olhar com carinho para o discipulado que vai na contramão desse mundo de massa. Hoje a gente tem assistido uma transmissão em massa. Começa pela TV, depois pelo rádio, depois pela internet, uma transmissão em massa. Igreja pequena, igreja grande, enfim, uma transmissão em massa. Agora o discipulado à luz da Bíblia requer individualidade. Você pode ter sim um contato em massa, mas cada discipulado é único, é exclusivo, é íntimo, é pessoal. É isso mesmo, professor? Perfeito, é isso mesmo, pastor Anderson, ouvintes, Newton. O discipulado, ele envolve essa necessidade de um contato mais individual com as pessoas. Obviamente, pastor Anderson, o rádio, a TV tem o seu lugar
nessa situação que envolve o evangelismo, isso é muito importante, nós usarmos todos os veículos de comunicação, rádio, TV, mídias sociais, Instagram, Spotify, para evangelizar. Isso é necessário, mas o discipulado, ele propõe esse contato mais íntimo com a pessoa, e a televisão, o rádio são importantes para alcançar pessoas, mas a partir do momento que essas pessoas vêm para a igreja, elas necessitam serem acompanhadas para poderem então assim experimentar de um crescimento espiritual mais eficaz, digamos assim. O discipulado, pastor Anderson, não é um programa, ele não é uma classe na escola bíblica, ele não é nada disso, mas envolve tudo isso também, certo? Ele não é uma classe de ensino, mas tem ensino. Ele não é só uma classe de escola dominical, mas envolve também frequentar a escola dominical. Portanto, o discipulado tem essa necessidade e importância de trazer essa possibilidade desse contato individual. Maravilha. O pastor falou uma coisa muito interessante aí, veio aqui à mente. A pessoa que vai para a igreja, né, começa a cultuar, né? Como começar esse discipulado na vida de uma pessoa? Ou até para a pessoa entender também o que ela tem que fazer, que discipulado também. Que um pastor, né, uma liderança deve fazer, como é que deve fazer, como é que deve abordar até essa pessoa, acabou de conhecer a Cristo, não conhecia Cristo, não conhece, né, nem o que é discipulado, por que eu tenho que ser discipulado, né, como é que fazer, como é que deve ser tratado assim, pastor? Muito boa pergunta, Newton. Veja bem, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o pastor ou o líder vai se aproximar dessa pessoa de uma forma muito natural, como quem não quer nada. Mas acontece, Newton, que quando essa pessoa se tocar e entender e ler a situação ao seu redor, ela vai pensar: esse cara tem alguma coisa diferente comigo, ele tá me acompanhando muito, ele tá na minha vida, esse cara, ele quer participar da minha vida. A pessoa vai entender isso à medida que a caminhada, Newton, pastor Anderson e ouvintes, for se transcorrendo, for se desenvolvendo. E uma outra possibilidade é a pessoa se converte, vai para a igreja, começa a frequentar os cultos, e o pastor, o líder, a líder, enfim, chega nessa pessoa e diz: olha, eu gostaria de fazer um discipulado com você. Podemos? Então nós temos tanto essa possibilidade de você já começar como algo mais formal e ser um pouco mais direto, quanto nessa outra possibilidade de você começar de maneira indireta, e quando a pessoa perceber, ela estará envolta num processo de discipulado, e aí você pode abrir o jogo para ela. Maravilha, né, pastor? Acho que nós, né, a liderança da igreja, não pode deixar isso de lado, né? A pessoa chega na igreja, acho que ela tem que ser discipulada, tem que ser mostrado para ela, né, o que é ser o discípulo de Cristo, né? Não pode simplesmente já começar a ter algo, né? Fazer algo já, né? É interessante que o pastor do professor Antônio Sampaio, professor Geloilson Boyer, que é professor do CETEBAR, assim como o professor Antônio Sampaio, ele está a terminar um doutorado em ministério que é voltado ao estudo do discipulado, e ele faz uma alusão a respeito do papel do médico que cuida da criança e do papel do discipulador que cuida desse recém-nascido na fé. Perfeito, exatamente, é uma analogia muito válida para o discipulado. O discipulado, pastor Anderson, Newton e ouvintes, ele não envolve apenas questões espirituais. O papel de quem está discipulando uma outra pessoa é literalmente, como diz o pastor, professor, teólogo Jonas Madureira, é deixar a vida daquela pessoa atravessar a sua vida. Portanto, o discipulador, ele é alguém que se preocupa com todas as áreas da vida dessa outra pessoa, com a sua vida familiar, com a sua vida profissional. Ele é alguém que participa
da vida dessa outra pessoa e permite também essa outra pessoa participar da sua vida. E por falar em participar da vida, eu quero mandar um abraço para 3 ouvintes muito especiais que estão aqui nos acompanhando. São as minhas ovelhas, a Gabriele, a Isabela e a Lana. Um abraço para vocês 3 e continuem aí conosco. Sigam as mídias sociais aí que o pastor Anderson citou, por gentileza. Olha só, eu quero mandar um abraço também, diretamente de Mandaguari, Newton Fagner. A Cassiana passou a seguir aqui o Instagram do Setebari. Cassiana Ribeiro, um abraço para ela. Exatamente, quero pedir a todos os nossos ouvintes, façam como a Priscila, a Cassiana, comece a seguir a rede social do Setebari no Instagram, comente, curte, compartilhe a postagem Matrículas Abertas 2025. Nós já preenchemos mais de 30 vagas para o ano que vem. E nós temos um espaço limitado, temos uma sala com 30 alunos, uma outra sala com 50 alunos, isso na segunda-feira. Aí já para a turma de sábado, nós temos 110 vagas. 3 turmas do primeiro ano para 2025, além do online, além do EAD. Essa semana que passou, fechamos matrículas com acadêmicos dos Estados Unidos, com acadêmicos de Portugal, também aqui do norte do nosso Brasil, Recife, Alagoas, Fortaleza, Rio de Janeiro. Um abraço para todos os nossos acadêmicos que fazem o Setebari online, o Setebari EAD. Professor Antônio, eu quero lhe perguntar também o seguinte, professor: para que serve o discipulado? Para que serve o discipulado? Perfeito, pastor Anderson. Pergunta extremamente propícia. O discipulado, eu diria que serve para promover saúde no corpo de Cristo. O discipulado promove comunhão, crescimento na graça e também no conhecimento do Senhor, como nos instrui o profeta Oséias. O discipulado serve para promover este crescimento tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Através do discipulado, podemos conhecer a vida e o testemunho dos homens e mulheres que Deus coloca nos nossos caminhos e que nos ajudam a seguir a Cristo de uma maneira melhor, mais direta e mais intencional. Portanto, o discipulado serve para nos ensinar a aprender a seguir a Jesus através da vida de homens e mulheres mais experientes do que nós. No discipulado, nós compartilhamos o Evangelho, falamos do amor de Deus, exortamos uns ao outro, algo extremamente necessário também nesse processo do discipulado, a exortação, a correção, a admoestação. Portanto, o discipulado serve para compartilhar o Evangelho e também para estas outras ocasiões que eu acabei de citar. Portanto, através do discipulado, nós conseguimos cumprir o ID de Jesus Cristo e nós cumprimos também, pastor Anderson, como você explicou muito bem aqui no início do programa, nós cumprimos, através do discipulado, a grande comissão. Muito obrigado, professor Antônio Sampaio, muito obrigado, Newton Fagner. Olha só, eu quero mandar um abraço para a diaconisa Samara Lemos e também para o diácono Walter Lemos. É um casal que cuida do discipulado na igreja local em que eu sou pastor titular. E hoje é um tema muito propício para este casal, em que eles trabalham justamente nesta área, na área do discipulado na igreja local. A partir da vida desses dois irmãos, deste casal, quero também compartilhar com os nossos ouvintes, recordando agora das experiências que este casal teve e tem na igreja local, a diaconisa Samara e o diácono Walter, que esse discipulado formal, atrelado com o informal, naquele período de fazer todo o ensino para o batismo, requer muito envolvimento espiritual. Nós tivemos experiências que este casal, a diaconisa Samara, o diácono Walter, tiveram que entrar com oração, com jejum, com acompanhamento mais
próximo, mais ferrenho, tete a tete, porque no meio do percurso as pessoas enfrentavam batalhas espirituais e queriam ser levadas pelos obstáculos, pelas setas malignas, e eles entravam não só com o ensino, mas também com uma ação espiritual. Pastor Anderson, todos nós, todos talvez seja um exagero, mas a maioria esmagadora dos cristãos tiveram em algum momento, em alguma fase das suas vidas, uma pessoa que esteve ao lado delas nos momentos mais difíceis ou no momento inicial da sua caminhada espiritual para as acompanhar. A maioria esmagadora dos cristãos tiveram essa possibilidade de ter essa pessoa assim. Às vezes, essa igreja, essa pessoa, não colocava esse nome. Nós estamos em um processo de discipulado. Mas a realidade factual da coisa em si apontava para esse acompanhamento. Eu tive uma pessoa assim na minha vida. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também tiveram uma pessoa assim, que esteve ao lado para caminhar, para orientar, para ensinar, para responder perguntas bíblicas no início da caminhada espiritual. Isso também é discipulado. Por mais que a igreja não tivesse um programa ou um discipulador discípulo, mas isso é também um processo de discipulado. Deus coloca essas pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para nos acompanhar, para nos ensinar. E aí, obviamente, chega o tempo em que o Senhor permite que nós consigamos caminhar com as nossas próprias pernas, voar com as nossas próprias asas, enxergar com os nossos próprios olhos e, claro, tudo isso com Jesus nos nossos corações. Muito obrigado, professor Antônio Sampaio. Newton Fagner. Pastor Anderson, temos aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Primeiro, eu quero trazer aqui, Graça e Paz, pastor Anderson, sigo na escuta da Rádio Melodia. Marcos Fante, tema fundamental na vida do cristão e também da igreja, nosso amigo Marcos Fante, pastor. Um abraço, professor e componente da diretoria da nova gestão agora a partir de 2025 do Setebari. Um abraço, meu amigo, tamo junto. Temos também aqui a participação, ela que agora tá seguindo o Instagram, né, aí do Setebari, a nossa ouvinte Cassiana Ribeiro lá de Mandaguari mandou uma pergunta aqui, pastor Anderson. Paz do Senhor, eu gostaria de saber quantos dias para terminar um curso com discipulado, quanto tempo de duração para concluir seu curso aí, se for fazer um curso aí, a Cassiana Ribeiro, pastor Anderson. Boa pergunta. Na igreja local nós trabalhamos de 2 a 3 meses, ponto. Porém, quanto mais tempo, melhor ainda. Porque é um caminhar nessa analogia do bebê. O bebê começa então a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, requer ali todo um tempo. Não podemos ter pressa. Mas sabemos que as pessoas querem se batizar o quanto antes, as pessoas às vezes até querem nos colocar na parede. Não, deixa eu batizar agora, depois eu faço o discipulado, pelo amor de Deus, não me impeça, eu quero descer nas águas, por favor. E é uma loucura a pressão psicológica, a pressão em todos os sentidos. Mas é muito importante, para nascer a gente esperou 9 meses, não é verdade? É muito importante ter aquele processo de imersão nas Sagradas Escrituras, de poder aprender. Mas eu posso me batizar antes do discipulado? Pode, aconteceu isso na Bíblia. Atos 8, e quando eu digo discipulado, eu digo ensino formal, porque isso não impede o efetivo agir de uma igreja local, que é o discipulado informal. Mas vamos tratar aqui do discipulado formal. Pode descer nas águas antes do discipulado formal? Ou até sem o discipulado formal? Pode. No caso etíope, com Filipe, Atos 8, no caminho para a Etiópia. Pode, não há problema. Mas isso pode ser melindroso. É percorrer próximo do abismo, no sentido, essa pessoa está preparada?
essa pessoa realmente nasceu de novo. Então, aquele percurso do discipulado, você como discipulador, você vai conseguir constatar se nasceu de novo. Como é que você vai saber se nasceu de novo? Mediante o ensino da verdade, ou a pessoa fica ou a pessoa espirra. A pessoa não vai permanecer, se ela não nasceu de novo, ela vai falar, ok, isso aí pra mim é muito... Isso pra mim é muito doido. Isso pra mim aí não tem pé, não tem cabimento. Eu vou largar esse povo. Vem falar aí que tem que casar, que tem que estar certinho. Tira isso aí da cabeça. Vem falar que não pode mais beber, vem falar que não pode mais fumar, vem falar que não pode mais isso, que não pode mentir. Sai, tira isso da minha vida. Então, se a pessoa não nasceu de novo, com o ensino da verdade, com o confronto da verdade, ela vai espirrar e vai ter a chance de conhecer a verdade. Mas com a experiência, é claro que a culpa não vai ser porque ela conheceu a verdade. A culpa vai ser por causa da cor da parede da sala, a culpa vai ser porque o professor às vezes fala um pouquinho mais alto ou fala um pouquinho mais baixo, a culpa vai ser porque a lâmpada é amarela e não branca, a culpa sempre vai ser outra, mas a verdade é porque não nasceu de novo. Vamos lá então, professor, quero perguntar para o professor Antônio Sampaio o seguinte, professor, qual é a relação do discipulado com a pessoa de Jesus Cristo? Pastor Anderson, Jesus Cristo é um modelo de discipulado e discipulador. Desculpa, ele é o modelo de discípulo e discipulador. Discípulo, porque tinha comunhão com o Pai e permaneceu submisso à vontade do Pai. Enquanto esteve nesse mundo, ele sempre buscou andar em obediência a Deus e conseguiu assim então ter essa obediência plena e perfeita. Portanto, Jesus é um modelo de discípulo. E ele é também um modelo de discipulador, porque chamou 12 homens a quem instruiu, exortou, amou, ensinou e corrigiu. Seguir a Jesus é ser discípulo e é, ao mesmo tempo, sabermos que estamos debaixo da autoridade de Deus, mas que Deus, pela sua soberania, coloca pessoas para cuidar de nós durante algum período aqui nesse tempo. Portanto, nós necessitamos seguir a Jesus antes de tudo, para que então nós possamos ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Jesus é o modelo máximo de discípulo e discipulador. Primeiro eu preciso ser um seguidor de Jesus, para depois eu ajudar então outras pessoas a seguirem a Jesus. A relação do discipulado de Jesus Cristo é porque Cristo é o modelo maior de discípulo e também de discipulador. Muitas vezes, pastor Anderson, Newton e ouvintes, nós estamos muito habituados a ouvir Jesus mais sob um aspecto daquele que discipulou 12 homens. E isso é verdade. Por outro lado, nós também precisamos olhar para Cristo na sua humanidade durante o período em que esteve aqui como homem, pisou, habitou entre nós. Nós precisamos olhar para ele também como alguém que ao mesmo tempo discipulava, mas que era, de certa forma, um modelo de discípulo no que diz respeito à sua relação com o Deus Pai. Pastor Anderson, aproveito o ensejo também para mandar mais um abraço para minha esposa Aline Cristina, a minha cunhada, que estão nos ouvindo, e também a uma família muito especial da Segunda Igreja, Luciano, Carol, Nicole e Manu, que estão também nos acompanhando aqui através da rádio Melodia FM 100.5. Professor Antônio, eu quero também mandar um abraço para a Lana e a Mari. Elas acabaram de seguir o Instagram do Setebari. Mari Malaquias e Lana Flávia. Lana Flávia, obrigado, Lana, por seguir o Setebari aí, já ouviu o chamado. Olha só, faça como as nossas ouvintes. Siga o Setebari no Instagram, Setebari Teologia.
O nosso tempo já está se esgotando e eu quero fazer a última pergunta para o professor Antônio, que é a seguinte: professor, por que a igreja deve promover o discipulado? Pastor Anderson, não há discipulado à parte do ambiente da igreja local. A igreja local é o ambiente ideal para o discipulado, porque ela fornece um contexto comunitário onde cristãos podem crescer em sua fé de maneira intencional. É nesse espaço que os crentes, pastor Anderson, sob a orientação de pastores, de líderes, presbíteros, é exatamente nesse espaço que esses crentes podem se relacionar de uma forma segura, compartilhar suas experiências, serem encorajados, aprenderem a seguir a Cristo. Por isso a igreja é o ambiente ideal para promover o discipulado. A grande comissão, registrada em Mateus 28, nos impulsiona a fazer discípulos, não apenas a converter pessoas, o que também é necessário. E esse chamado para o discipulado, pastor Anderson, vai além da evangelização inicial. Ele exige que a igreja ofereça um ambiente de segurança onde esse novo convertido seja nutrido para o seu crescimento espiritual, para que ele então um dia amadureça na sua fé. Então, ao promover o discipulado, a igreja não está apenas obedecendo ao comando de Cristo na grande comissão, mas também garantindo que a fé dos novos convertidos seja amadurecida e aprofundada. A comunidade da igreja local é o lugar onde os valores do reino de Deus são vivenciados no dia a dia, através destes relacionamentos que eu já citei, através do serviço, através do ensino bíblico, através de um contato, e as amizades também têm um papel muito significativo nesse processo. E tudo isso, pastor Anderson, não acontece fora do ambiente da igreja. É nesse ambiente da igreja que os discípulos são aí então equipados para enfrentar os desafios da vida, compartilhar o evangelho com outros e também fazer outros discípulos ou ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Muito obrigado, professor Antônio Sampaio. Muito obrigado a cada ouvinte que nos acompanhou aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração, e também pela plataforma digital do Spotify e pelo canal do YouTube do CETEBARI. Muito obrigado. Newton Fagner, suas últimas considerações. Pastor Anderson Alexandre, um forte abraço a todos os nossos ouvintes, a sua pessoa, o pastor Antônio, e também um abraço aqui para Maria Arminda de Floresta, que está acompanhando, entendeu? Aprendendo muito aí hoje com o tema. Obrigado por todos, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Professor Antônio, suas últimas considerações. Muito obrigado, pastor Anderson, Newton, ouvintes aqui da Rádio Melodia 100.5 FM. Obrigado por esse espaço e que Deus continue abençoando e sustentando este programa, esta rádio que tem alcançado muitas vidas. E o meu último abraço vai para uma espectadora lá de Cianorte, a Rebeca Lô, que está nos acompanhando. Um abraço aí, Rebeca, Deus te abençoe. E é isso, tamo junto e até uma próxima, pastor Anderson. Muito obrigado, professor. Quero mandar um abraço também para a Ana Balbino, que acabou de seguir aqui o Instagram do CETEBARI, e a Gabi também acabou de seguir o Instagram do CETEBARI. Faça como as ovelhas aqui do professor Antônio Sampaio, faça como as nossas ouvintes, sigam o CETEBARI no Instagram. Um grande abraço e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.